Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus, estamos ao vivo. Shalom Adonai, seu amigo Charles Rodrigues, meus queridos, meus irmãos, mais uma live, hein? Mais uma live. Nós estamos no jejum dos 40 dias até o dia 31. No dia 31, estaremos no poderoso nome de Jesus Cristo, uma grande vigília. Dia 31, uma grande vigília das 20 às 0, não é? E vamos entrar em 2025, adorando a Deus, buscando o nosso bem mais precioso, que é a pessoa do Senhor Jesus. E nós vamos receber aqui o pastor José Edson, pastor João Lima, vamos falar sobre isso. Estamos orando, jejuando até o dia 31, onde estaremos, pela graça de Deus, na grande vigília. Então a vigília será na nossa sede, Rua Ayrton Senna do Brasil, 230, no bairro do Jardim Fragoso, Olinda, dia 31, meus amados. Vamos romper o ano na presença do Senhor, com os joelhos dobrados, consagrando cada milésimo segundo, cada minuto, cada hora, cada mês desse ano de 2025, adorando ao nosso Deus, ao poderoso Deus. Pastor José Edson, pastor João Lima, glória a Jesus, glória a Deus. E o pastor José Edson, homem de Deus, já está por aqui. Pastor José Edson, boa noite, graça e paz. Seja bem-vindo, homem de Deus. Graça e paz, apóstolo Charles. Boa noite. Mais uma noite na presença do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo, ele já está aqui conosco. Amém? Amém, graças a Deus. E daqui a pouquinho o pastor João Lima vai estar conosco também. E o pastor José Edson, olha aí, o Edson Matos já está conosco. A paz do Senhor Jesus. A paz, Edson Matos. Deus abençoe poderosamente. Compartilhe aí essa live com os seus amigos, com os seus familiares. Tema de hoje, os falsos profetas. Os falsos profetas, né? Nós vamos trazer uma pequena reflexão hoje. Estamos nos preparando, porque amanhã, domingo, Santa Ceia do Senhor, onde estaremos adorando a Deus e pregando o Evangelho eterno, o Evangelho da salvação. Estaremos, então, na nossa sede, 9 horas da manhã, Rua Ayrton Senna do Brasil, 230, no bairro do Jardim Fragoso, Olinda. Também, seja bem-vindo, apóstolo Taqueides Gregório, é isso mesmo? Apóstolo Gregório, seja bem-vindo. Grande radialista, Amaro Barbosa, olha aí, ó. O Amaro, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, já trabalhou aí com muitos nomes do rádio secular, né? O Amaro Barbosa, um grande operador de áudio, um grande radialista. Deus abençoe o Amaro Barbosa. Eu tive o privilégio de trabalhar com esse homem aí, que é um profissional excelente e uma pessoa também maravilhosa, o Amaro Barbosa. Pastor José Edson, há muitos falsos profetas e nós precisamos vigiar e orar, ensinar o nosso povo, né? Para que o povo venha valorizar e focar no céu e não nas coisas desta terra. Deus sabe que nós precisamos comer, beber, nos vestir, pagar contas. Em Mateus 6:33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, pastor José. Sim, verdade, apóstolo. Buscar em primeiro lugar o Senhor Jesus, o reino dele,
O Senhor Jesus tem o melhor para todos nós. Temos que vigiar, temos que estar atento, né, para as coisas que estão acontecendo, porque realmente tem aparecido muitos falsos profetas. Eles, mesmo conhecendo a palavra de Deus, eles não têm pregado a verdadeira palavra de Deus. Então, para esses homens aí, eles vão ter que... O Senhor Jesus vai ter uma conversa com eles, e eles vão ter que responder isso ao Senhor Jesus e acertar essa conta com o Senhor Jesus. As falsas profecias, não é? Que o profeta ele está para fazer o que Deus ordenar, e não para fazer o que ele quer fazer, como ele quer fazer, da maneira que ele quer fazer. Ele vai ter um encontro com o Senhor Jesus. Muito bem. Pastor João Lima, seja bem-vindo, graça e paz. Deus é conosco, pastor João. A paz do Senhor, pastor Charles Rodrigues, a paz do Senhor, pastor José Edson, a paz do Senhor a todos que estão ouvindo. Em nome de Jesus Cristo, pastor. Eu demorei um pouco, né, porque eu estava em atendimento a uma pessoa lá no Rio de Janeiro, e eu creio que agora está nos ouvindo, e creio também que ele já está bem, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, pastor. Glória a Deus. Hoje começamos a live mais cedo, porque daqui a pouquinho vamos entrar em batalha espiritual. Estamos nos preparando para esse grande culto de avivamento, de milagres, de maravilhas, ensinamento da palavra, o Santa Ceia do Senhor, neste domingo, 9 horas da manhã, Rua Ayrton Senna do Brasil, 230, no bairro do Jardim Fragoso, Olinda. Nós queremos receber, sabe, aqueles que foram desenganados pela medicina, vivem à base de psicotrópicos, de medicamentos, vítimas de trabalhos espirituais do mal. É a característica do nosso ministério, como diz em Mateus, no capítulo 10, versículo 7, prega o evangelho do reino, cura os enfermos, expulsa os demônios, purifica os leprosos, ressuscita mortos, dai de graça. Olha o detalhe, dai de graça o que recebestes de graça. O tema de hoje, falsos profetas, é o que mais tem muitos mesmo. Jesus falou sobre isso em Mateus 24, que por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor se esfriaria no coração de quase todos, a apostasia, e muitos falsos cristos, olha aí, o falso evangelho em nome de Jesus, e falsos profetas surgiriam. E Jesus disse, enganarão a muitos. Então são falsas línguas, falsas profecias. Inclusive, esses dias, uma pessoa manifestou com espíritos demoníacos, e eu estava aqui com a missionária Fernanda, já tinha terminado o culto, e a missionária Beli, e o espírito simulou como age o falso profeta e começou a falar em línguas estranhas. Ele foi um anjo caído, os demônios são anjos caídos. E não há dificuldade para eles falarem línguas dos anjos. Por isso que Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore. E começou a profetizar e depois o rosto da pessoa desfigurou-se com uma manifestação violenta com espíritos demoníacos. Por isso que é importante, não é julgar o profeta, mas a profecia, e pedir a Deus discernimento de espírito, para você não ser enganado. Porque toda a profecia está na Bíblia. E as profecias que nós recebemos hoje devem ser segundo aquilo que a Bíblia diz, e não aquilo que nós queremos ouvir, que massageia nosso ego. Você vai vencer, Deus vai te honrar, não importa se você tem 2 mulheres, se o sujeito agride a mulher, não importa se ela trai o marido, não importa se está na fornicação, na masturbação, na pornografia na internet, não importa se está roubando a Deus, não importa se está na bebedeira,
está afastada de Jesus, basta receber uma profecia, até os hinos que muitos deles que nós ouvimos hoje, trata-se de um evangelho diferente, de um Jesus diferente, de um Jesus que é servo, de um Jesus que ele vai fazer o que você quer, e não aquilo que está escrito, e não aquilo que já está determinado. Então, Jesus tem que fazer o que eu quero. Ele tem que matar meus inimigos, sabe? Ele tem que me dar logo a minha casa própria, meu carro novo, meu sofá novo. Quem falar mal de mim vai morrer. Esse é o evangelho que nós vemos por aí. O evangelho que alimenta o ego do homem. É por isso que você vê muitos aí auto-intitulados pastores, profetas, apóstolos, mas cheios de orgulho, cheios de vaidade. E o controle da igreja, dessas igrejas, de algumas dessas igrejas, não é Cristo quem lidera, quem controla, é o homem. É o homem quem dita o que deve ser feito, o que não deve ser feito, quem deve falar em línguas que não deve, quem deve profetizar, que não deve, o que deve ser pregado, o que não deve, sabe? Sabe como que a pessoa tem que viver. Muitos se intrometem na vida alheia, se intrometem na vida pessoal das pessoas. E uma das características do falso profeta, apóstolo e pastor é tudo que vai fazer. Olha, mande um pix para mim, sabe? Eu tenho uma profecia para você. Eu tenho uma profecia para você, eu tenho uma palavra para você, eu vou orar pela sua cura, mas aí tem dinheiro. Sabe? Jesus disse, dai de graça o que recebeste de graça. Então, povo de Deus, se alguém traz uma profecia e é benéfica para você, mas você sabe que o pecado não é Deus. Que Deus exorta, repreende e edifica. Se alguém traz uma profecia, uma palavra, e depois lhe pede dinheiro, sabe? Lembra por isso, Deus não está envolvido. Você pode ser dizimista, você pode ser um ofertante, o amor liberal na obra de Deus deve ser. Mas o dízimo e a oferta é uma expressão de gratidão, de reconhecimento e de apoio à pregação do Evangelho. E não moeda de troca, não é barganha. Não é barganha. Porque o sangue de Jesus foi derramado. O último sacrifício foi feito na nossa salvação. Então, pastor José Edson, pastor João Lima, nós vamos aqui começar em Mateus capítulo 7, versículo 13. Adriana Gomes, seja bem-vinda. Eliane Santos, seja bem-vinda. Todos que estão aí nessa live. Missionária Fernanda, minha esposa, te amo. Eu estou aqui na igreja. Ela está em casa. Eliane Nunes, Rosemir Santos, Andrécia Abreu, Maria Ruda. Sejam bem-vindos. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Pastor João Lima, a porta continua estreita. Aleluia. Pastor, é estreita, mas larga o caminho que leva para a perdição. É por esse caminho que nós devemos olhar. É para Cristo, é a porta estreita. Lá em Gálatas, Paulo nos adverte sobre o falso evangelho, outro evangelho que não seja aquele que Cristo deixou para pregar. Então, seja maldito
amaldiçoado, seja anátema aquele que prega outro evangelho a não ser o de Cristo, do ressurreto, de Jesus Cristo ressuscitado. Né? E muitos falsos profetas queriam se levantar, estão se levantando, ensinando outra doutrina que não seja de Cristo, ensinando outro ensinamento que não é do evangelho, não é o evangelho genuíno, não é o evangelho pleno, inventando outro tipo de evangelho e, além do mais, nós sabemos, cobrando, pedindo dinheiro e absurdo, e envergonhando o nome do Senhor. E Jesus disse, dá de graça aquilo que de graça recebeste. Não é? Então nós temos muito por aí profetas da live, profetas profetizando através de dinheiro, de pix, e as pessoas estão levadas a isso. Amar, de acreditar numa coisa dessa, que sabem que é errado, mas não fazem. E não são poucos seguidores, não. São muitos seguidores e eles vão atrás desse pessoal. Né? Então está crescendo o número de profeta do Pix, de outro falso evangelho. As pessoas não estão sendo alertadas. Nós vimos nesses últimos tempos com o profeta David e nos alertando sobre o homossexualismo, sobre a prostituição, sobre o arrependimento, sobre a santidade, que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E muitos estão passando por desapercebido ou não estão dando ouvido àquilo que está sendo pregado, àquilo que está sendo alertado. O profeta veio para profetizar, para alertar a igreja brasileira sobre esse tipo de doutrina e sobre esse tipo de evangelho. E ainda mais, nos próprios altares, aquele que prega o evangelho não estão pregando o evangelho genuíno, não estão pregando aquilo que Jesus mandou. A Bíblia é simples, é pregar o que está na Bíblia, falar do amor de Cristo, mas também falar da sua justiça, porque ele diz, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Não adianta você pedir a Deus, tentar buscar o reino sem ter justiça. Ele é justo, ele é fiel, e ele vai julgar o seu povo. Então, a porta é estreita, mas é abençoada. É uma porta que nos vai levar para a vida eterna. E a porta larga para a condenação eterna. Então, essa decisão é feita aqui em vida. Então, cuidado a quem você está dando ouvido, cuidado a quem você está ouvindo as lives, as pregações, para onde você está sendo convidado, o que é que você está se alimentando, quem é que está ali se alimentando. Você está indo atrás de pastos verdejantes, que estão lhe dando prosperidade, casa, carro, e pregando sobre a salvação, sobre o arrependimento do pecado. Dói, é feio para muitas pessoas, é uma espada que penetra na alma, porque é exortação, mas vai te santificar, vai te levar para uma vida eterna, vai te levar para a presença de Jesus. Então vai por essa porta aquele que obedecer, aquele que seguir a ele. Paulo disse, se outro aparecer, pregando o anjo, homem, seja o que for, outro evangelho que não seja de Cristo, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Então, meus irmãos, prestem atenção no que vocês estão ouvindo e por que vocês estão seguindo. Porque Jesus está voltando a porta do Salles Ovelha. Raimundo Souza, seja bem-vinda. Natália Betu, seja bem-vinda. E todos que estão aí, né? Chegando agora, glória a Deus. Pastor José Edson. Há pessoas que dizem assim, povo de Deus, atenção, hein? Aonde estiver falando de Jesus, eu estou lá. É verdade. Aonde estiver falando de Deus, aonde estiver uma Bíblia, eu estou lá. Mas como é que o falso evangelho tem se introduzido nas mentes, nos corações, através de falsos ensinamentos? Os falsos profetas usam a Bíblia muitas das vezes e usam até o nome de Jesus. Eles usam a Bíblia, eles dão o nome de Jesus. Jesus disse, eles virão em meu nome. Falsos cristos e falsos pastores, apóstolos e profetas. Então não é todo lugar que se fala de Deus que Deus está ali. Porque há falsas doutrinas e ensinamentos, pastor José, em nome de Jesus. Então, é uma astúcia do inimigo para pescar almas sedentas por Deus, pastor José Edson.
Sim, é verdade, apóstolo Rodrigues, pastor João. Temos que ver isso aí, enxergar minuciosamente, porque, inclusive, uma das características do falso profeta, eles mudam a voz, eles falam assim, como se tivesse com raiva ali, como se tivesse cheio de unção, pregando ali, coisa, faz aquele, muitas vezes, uns movimentos que não é característica do verdadeiro evangelho. A gente sabe que o homem de Deus, o homem que ele aceita Jesus e tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, há mudanças nesse homem. Há Aleluia. mudanças. Porque o Espírito Santo agora, ele vai ser dirigido pelo Espírito Santo. Então, ele se transforma numa nova criatura e vai perder amizades. Muitas amizades vão deixar de estar com ele. Ele agora vai, muitas vezes, estar nos momentos até de angústia, só ele e o Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus, a palavra dele, e deixa bem claro que o nome dele já é o suficiente para cada um de nós. Então, vem as perseguições, vem momentos difíceis, mas o Senhor Jesus está do nosso lado. Quanto aos profetas de profecias, inclusive de prosperidade, só prosperidade, que a gente sabe que Deus faz, mas Deus vai fazer. E você vai fazer o que para Deus? Está pedindo muito a Deus, e Deus, quando der, porque normalmente Deus nunca dá só aquela medidinha que você pede. Você pede 10, ele dá 100, ele dá 10 mil, enfim. Ele não está com a mão fechada. Ele é o dono do ouro e da prata. Aleluia. E quando chegar isso na sua mão, vai fazer o que com isso? É muito Vai forte isso aí que você está falando, pastor José. É muito forte isso. O que você vai fazer com a saúde que você está pedindo a Deus? Você quer cura divina. Eita, Como é que glória. você vai usar seu corpo? Como é que você vai usar seu corpo? Para promiscuidade, para adultério? Ou para a glória de Deus, para ser templo do Espírito Santo? Você pede dinheiro. Aleluia. Como é que você vai usar seu dinheiro? Para a farra, bebedeira, para o carnaval? Ou você vai investir na pregação do Evangelho? O que você vai fazer com o seu tempo, com a sua vida? É muito forte isso que o pastor José está falando. Continue, pastor José. Então, aí você tem que sentir isso, sentir a presença de Deus. Tem gente na igreja que eles dobram a língua, faz ali uma maneira de, não sei como eles fazem isso, de querer dizer que está falando em língua. Muitas vezes não estão. Não estou aqui para criticar ninguém. Olha, Deus vai usar cada um de nós da maneira que Ele quer usar. Você vai falar em língua, vai falar em língua, outros vão sonhar, outros vão ter revelações, outros vão profetizar. Isso tudo vem do Espírito Santo. Isso não é obra do homem. Isso é obra do Espírito Santo que vai fazer da maneira dele. Então eu estava falando que quando vier essas bem-aventuranças, essas coisas que chegarem na mão de cada um de nós, eu estou bem incluído no meio, porque nós somos falhos e pecadores. Aí nós temos que ter a sabedoria, entender que foi obra de Jesus de Nazaré. Aleluia. E aí vamos devolver o que é de Deus para Deus, vamos fazer mais pela obra de Deus, porque os homens que são levantados pelo Espírito Santo, eles estão aptos a dar a vida pelo Espírito Santo, a dar a vida para o Senhor Jesus, porque é a palavra de Deus. Cada vez que você vai em frente, você vai avante, o Senhor, o Espírito Santo, capacita, dá coragem, encoraja, e aí por aí vai. E não terá medo de nada, porque é o que o Senhor Jesus tem dito, tem falado com a sua palavra firme. Não tenha medo, vai em frente. Não tenha medo,
vai em frente. Não tenha medo de perder uma amizade por erguer o meu nome, por falar do meu nome. Não tenha medo, não tenha vergonha de andar com a minha palavra, pois aí está a minha palavra, que o caminho é estreito, o caminho é estreito, porque quando você aceita Jesus, tudo vai embora, essas amizades, falsas amizades, inclusive. Mas o Senhor Jesus, ele nos preenche por completo, por dentro e por fora. Em nome de Jesus Cristo. Olha, Júlio César Almeida, seja bem-vindo. Mateus 7, versículo 15. Mateus 7, versículo 15. Vamos à luz da Bíblia. Acautelai-vos, tome cuidado dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são loucos roubadores. Agora, como conhecer, como saber? Como saber quem é falso e verdadeiro? Existe a verdadeira profecia, existe verdadeiros milagres, sinais e maravilhas, e existe o verdadeiro evangelho, o evangelho eterno, e existe o falso evangelho, a falsa profecia, as falsas línguas. Não existem as verdadeiras línguas. Então, como saber? O jeito está profetizando, está pregando, sabe? Seja ele ou ela. Pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Os conhecereis. Cedo ou tarde, aquela pessoa vai mostrar quem ela é, o caráter. Ela vai arrumar brigaiada na igreja. É um sujeito que profetiza, mas bate na mulher. Xinga palavrões. Sabe? É um vizinho encrenqueiro. É uma pessoa no trânsito descontrolada. É uma pessoa que não tem amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, e nem é fiel. É uma profetisa, mas é uma fofoqueira. É um profeta, mas é um mentiroso. É uma pessoa agressiva. É uma pessoa que sempre é do contra. Faz grupinhos. Está sempre ali falando mal do presbítero, do pastor, do outro irmão. É uma pessoa que profetiza, mas no setor de trabalho se envolve com mundanismo, piadas sujas. Então, é uma pessoa que fala em línguas e depois, com a mesma boca, fala mal dos irmãos, fala palavrões. É uma pessoa que, quando profetiza até mesmo só coisas de, sabe, como se estivesse com raiva, como o pastor José frisou, ou quando você dá um agrado àquele profeta, àquela profetisa, só vai profetizar coisas boas em você, porque você está pagando. Você está pagando. Ou então, esses falsos profetas querem ter o controle da sua vida. E se sabe que você tem um pouco de dinheiro, sempre vão estar, sabe? Sempre vão estar naquela comunicação diária. E o assunto é: sua vida vai mudar, não importa o que você esteja fazendo, você vai prosperar. Ou então vai trabalhar com medo, dizendo: olha, eu tive uma visão, você perdendo tudo. Eu tive uma visão, você morrendo, eu tive uma visão. Sempre algo para manipular pessoas. Então, acautelai-vos dos falsos profetas, porque se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas do espinheiro ou figos dos abrolhos? Assim, toda terra boa produz bons frutos. Porém, a árvore na Bíblia representa reinos e pessoas. A árvore
Veja, você tem que ser uma árvore frutífera. A árvore boa produz frutos bons. A árvore má produz frutos maus. Toda árvore, toda pessoa que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, vai para o inferno. Vão pagar caro. Vão para o lago de fogo. Assim, pelos seus frutos, os conhecereis. Imagina, pregar o falso evangelho vai custar muito caro. Versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Veja que a pessoa é possível perder a salvação. Não se pode brincar. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então nós vemos hoje as pessoas querendo que Deus faça a vontade dela. Senhor, aquele marido lá da outra eu quero. Eu quero a mulher daquele sujeito lá. Se Deus não quer, eu vou atrás do diabo. Mas se eu quero, eu quero. Eu vou fazer sacrifício financeiro na igreja. Ou então eu vou fazer sacrifício financeiro no ocultismo. Mas o que eu quero, sabe? E tem lugar aí que diz assim, olha, mas esse lugar aqui não faz nada de mal, não. Só faz coisa boa, viu? Tem até um negocinho lá com a Bíblia no Salmo 91, e a gente invoca espíritos bons, mas para fazer o que eu quero. E tem igrejas, ministérios, que o ensinamento é, os hinos é Deus fazendo a vontade do homem, é para o homem, a glória é para o homem, tudo é para o homem. Mas a Bíblia diz que os anjos adoravam a Deus de eternidade a eternidade. Mas um dia esses anjos pecaram e eles foram desvirtuados e caíram do céu. Eles caíram, se transformaram em demônios. Aí eu prego o evangelho há muito tempo, eu faço a obra, eu conheço tudo. E prega bem, e canta bem, e faz uma boa reunião, sabe? As pessoas gostam, as palavras são suaves e doces, motivacional, são palestras e pregações que animam, mas e a verdade do evangelho? Porque o evangelho exorta, consola e edifica. Exortação, consolação e edificação. O evangelho salva primeiro. Também cura, liberta e prospera. Mas não é a teologia da prosperidade. É que quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, eu vi uma pregação de uma mulher de Deus, ela dizia o seguinte, olha, nós devemos buscar a Deus não nem pelas mansões celestiais. Nós sabemos que Deus já nos deu as mansões celestiais, nós vamos ter no céu, mas devemos adorar a Deus por Ele mesmo, porque Ele é. Imagina adorar a Deus por uma bênção financeira. Isso é muito raso, é um evangelho raso. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha que grave. Muitos dirão naquele dia, hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Veja, o evangelho, o falso evangelho, vem no nome de Jesus. Nós profetizamos, pregamos em teu nome. Como é que pode a gente ir para o inferno? Nós pregamos em teu nome. E em teu nome fizemos muitos milagres. Então, Jesus diz, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade, o pecado. Agora me perdi, quem foi que falou, o pastor João Lima ou o pastor Zé Edson? Aqueles que praticam a iniquidade, pensam que estão fazendo a obra, trabalhando para Deus, mas qual é o evangelho?
que está sendo apresentado. Porque o falso evangelho também vem em nome de Jesus, homem de Deus. Eu não sei quem falou, quem deixou de falar, fica à vontade. Eu acho que é pastor João Lima agora. Pastor Charles. Pastor Zé, pastor Charles, é muito forte. É um ensinamento agradável, né? Dói, mas é agradável. Por quê? Porque nos exorta, nos leva ao conhecimento da plena verdade. Falso evangelho. Muitos acham que o falso evangelho só é pregado fora da igreja, dentro da igreja também, levado a maus caminhos, a mau ensinamento, adorar a homem, adorar a coisas, sem prender objeto, esquece da salvação. É muito bonito, pastor Charles, adorar a Deus na sua beleza, na sua santidade, independente se ele vai fazer ou não. Mas a linguagem do povo é: se Deus fizer, eu darei um culto de ação de graça. Eu irei à igreja, eu irei fazer isso, eu irei aceitar a Deus. Se ele fizer ou não fizer, ele continua sendo Deus. É adorar pelo que ele é, pela salvação, por ter dado em sacrifício de Jesus Cristo por mim e por você, pelo que ele tem para nos dar. Um reino eterno, uma visão eterna. Então é isso que nós devemos adorar a ele. Pai, obrigado por ter meu nome escrito no livro da vida. Estarei junto com os santos anjos, te louvando, te adorando, engrandecendo, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Adorar a ele. Pai, nós te amamos. Vai ter adoração. 24 não tem hora para nós adorarmos. Eu, se eu pudesse adorar a ele todo tempo, toda hora, todo instante. Então, devemos adorá-lo, independente do que ele faça ou não faça. Mas, porém, todavia, o ensinamento é: se ele fizer, ou traga para cá que a gente vai resolver seu problema. Hoje, eu estive atendendo algumas pessoas que disseram: pastor, se Deus me der a minha vitória, tua vitória já está dada, tua vitória já está escrita, basta você crer. A palavra do Senhor diz: tão somente creia, verás a glória de Deus. Creia, receba que você está livre, receba que você está de posse de vitória. E não, se Deus fizer, você vai dar um culto de ação de graça. Deus não está precisando de culto seu, não. Você tem que fazer o seguinte: é crer e adorá-lo. A crer que Jesus ressuscitou entre os mortos. É crer que é o mesmo Espírito que vai te batizar. O mesmo Espírito vai mover sobre você. Então, é crer nele. Não vá atrás de amuletos, não vá atrás de homem, vá atrás de Jesus Cristo. Paulo disse: sejam imitadores, eu sou de Jesus Cristo. Então, imitai a Jesus Cristo, buscar a ele. Pai, onde é que eu preciso melhorar? Então, buscar a ele. Largue desses maus ensinamentos, desses falsos profetas. A palavra do Senhor diz: aquele pelo fruto, pela árvore tu conhece os frutos, pelo fruto dessa árvore. Mas nós conhecemos, pastor, pessoas de altar, que prega, que profetiza, e é um tremendo marginal dentro de casa, espancava a esposa, espancava filho, e a gente tem visto isso, a gente sabe disso, que nós não vamos citar nomes de pessoas que fazem isso. São falsos profetas, profetiza, entra no manto, entra no mistério, muda a voz, e dá pula para lá, pula para cá. Mas quem é ele? Quem é esse fruto que ele está dando? É fruto do arrependimento? Mas nós temos que buscar esse fruto do arrependimento. Todos os dias, Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Pai, eu quero estar junto do Senhor. Pai, me perdoa por isso. Tem que estar buscando a Ele, tem que estar próximo dele, que Ele tem para nos guardar. Ele põe as asas sobre nós, vai nos guardar. Cuidado com o falso evangelho. Cuidado com o que você está se alimentando mais uma vez. É sério. Procure ver onde você está se alimentando. E aquilo que o profeta está profetizando, se condiz com a Bíblia. Nós já tivemos, você sabe quanto até isso, que o camarada chegou para mim, para ele: eu estou vendo morte, só via morte. Até que o pastor Charles um dia desabafou e disse: eu estou vendo, miserável. Estou dentro do caixão fazendo teu velório. Então, profetas que só traz maldição, só vem morte, só vem destruição. Então, chega, basta, olha o que é que... E outro só profetiza para meninas novas, só profetiza para mulheres bonitas. Então, tem falsos profetas no meio de nós. Temos que nos alertar, temos que abrir a mente, temos que ver e ouvir o que está vindo na Bíblia. Está na Bíblia? Vamos ver para a Bíblia. Uma vez o pastor Charles chegou no alto do monte, numa carreira na velocidade, parecia um menino de 18 anos, e eu disse: para, que vai ter um infarto. E o pastor Charles era meio fortinho, né? Estava ofegante, porque tinha subido rápido. Então a gente sabe que determinadas coisas não é de Deus. Então, acautelai-vos, saber, olha para a Bíblia e vê o que está sendo pregado, olha o que está sendo profetizado sobre a sua vida. Nem tudo vai dizer amém, amém, feito amendoim.
Preste atenção no que está sendo pregado, no que está sendo orado, no que está sendo dito, para não ser enganado com esses falsos profetas. Apóstolo Charles Rodrigues. E amanhã, Santa Ceia. Nós vamos encerrar a live por hoje. Compartilha aí, gente. Olha, Zélia Lima está convidada a estar conosco, viu? Todos que estão aí na live, aonde quer que estejam recebendo essas imagens e a nossa voz, estamos no jejum até o dia 31, não é? E onde vamos estar ali no grande culto da virada, entrando em 2025 na presença do Espírito Glória. Todos estão convidados e é o aniversário do Ministério, 12 anos. Nós vamos orar, vamos falar com Deus, mas eu quero as considerações do pastor José Edson e do pastor João Lima. Olha aí, Zélia Lima, meu filho, bênção do Senhor. Muito bem. Zélia Lima. Pastor José Edson, suas considerações finais. Pastor João Lima, e nós vamos falar com Deus. Hoje quem vai orar é o pastor José Edson. Apóstolo Charles, pastor João Lima, eu já estou contando os minutos para as 9 horas da manhã a gente está lá, na Rua Aécio Senna do Brasil, 230, Jardim Fragoso, Olinda, Pernambuco. Amém. Nós entendemos, eu e minha casa, a gente entende que isso é um privilégio. Domingo de manhã cedo, está na Igreja de Deus com a nossa família, fazendo o melhor para Deus. Não é para homem, é para Deus. E o Senhor Jesus, Ele conhece as suas ovelhas muito bem. Ele sabe aqueles que buscam a Ele dia e noite, noite e dia. E para esses, Ele não tarda não, Ele não demora não. Ele diz que tem pressa para aqueles que buscam a Ele, para aqueles que entendem que Ele é a única solução. Então, amanhã, meus irmãos, vamos estar lá, na igreja, Assembleia de Deus do Espírito Santo, em nome de Jesus. Cris Obrigado, Freira, pastor seja Carlos. bem-vinda. Gabriela, seja bem-vinda. Quem está por aqui também, Avani Cavalcante, tem muita gente nova aqui, viu? Júlio César Almeida, que Deus abençoe poderosamente. Raimunda Souza, Eliane Santos, minha amiga. Adriana Gomes, seja bem-vinda. Eliane Nunes. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Pastor João Lima, suas considerações finais. Pastor, mais uma vez agradeço a oportunidade de poder falar um pouco, né, desse Deus tão grande e maravilhoso que tanto tem feito em nossas vidas, e eu creio que muito mais ele tem para fazer. E convidar a todos, o pastor José Edson falou, amanhã, na rua Ayrton Senna do Brasil, 230, Jardim Fragoso, Olinda, estaremos lá na grande Santa Ceia do Senhor, adorando a Ele, para falar do Senhor diz, aquele que não comer do corpo, nem beber do sangue de Cristo, esse não faz parte com Ele. E você é o nosso convidado, está conosco, vai ser uma manhã de adoração, de louvor, de oração, de busca pelo Espírito Santo. Se você não é batizado pelo Espírito Santo, venha estar conosco, venha buscar, venha se alimentar, venha adorar. O nosso propósito é adorá-lo, é engrandecer o nome do Senhor. Então, você é nosso convidado, faça a dificuldade, a oportunidade. É bem próximo ali a estação da rodoviária da BEC-15. Venha estar conosco nesse domingo de avivamento, nesse domingo de avivamento. Não existe pastores de avivamento, existem pastores avivados, estamos ali nesse propósito de um avivamento, de arrependimento, de santidade e oração ao nosso Senhor. Pastor José Edson, vamos orar. Vamos orar, pastor José. Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, meu Deus, Aleluia. Nós oramos, entramos na presença do Senhor, que em cada casa, meu Pai, que escute a nossa voz, veja a nossa imagem. Aleluia. Que o Espírito Santo, meu Deus, chegue na casa dessa pessoa, aonde muitas vezes, Senhor, não tem uma solução, não tem uma palavra amiga, não tem um abraço. Mas o Senhor é este que está vivo e conhece todas as casas, sabe tudo, e pode chegar lá a qualquer momento. A distância não é uma barreira, meu Pai. Ó, meu Senhor,
Espírito Santo de Deus, visita agora mesmo essa pessoa Faz que acha isso, que não tem Senhor. mais jeito, que acha que tudo está perdido. E nós dizemos nessa noite que nada está perdido. Não desista de nada, porque o Senhor Jesus vive Aleluia. para sempre. Aleluia. E é a nossa esperança e Sim. confiança. Pai, muito obrigado por essa live. Muito obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos poderosamente. Obrigado, homens de Deus, pelo tempo de vocês. Gente, a live vai ficar gravada. Também vai para o YouTube e o TikTok. E compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. E Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus é conosco. Fique na paz. Obrigado. Manuel. Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Glória a Deus.